todo mundo já passou ou vai passar por essa situação algum dia, de estar dentro de um local que você não pode sair, que não dá pra tentar fugir. E o que mais me atrai nesse filme é o significado que tem por trás de todo o horror. Comparado aos outros projetos que eu participei, esse com certeza foi o personagem mais complexo. Ação. Que na verdade a Beatriz não é parecida com a Helena Maia, nem um pouco eu diria. Isso é um pouco de dificuldade que eu tive, porque ela é uma obra que ela vem com uma carga sentimental muito interessante. Os outros personagens conhecem o meu personagem muito mais do que ele mesmo, e você vai descobrindo isso junto com o meu personagem. Então, o interessante é você assistir sem perguntar pra ninguém que tenha assistido antes. Não é um filme de terror e de suspense pra te assustar. Não, ele tem uma mensagem muito interessante. O personagem principal, a gente vê todo o sofrimento que ele carrega até o ponto dele chegar nessa casa e encontrar essas pessoas. E a gente vê o se desenvolver da relação dele com essas pessoas que estavam ali. A química que esse elenco teve desde o dia 1 foi essencial para esse filme acontecer. Ele não seria o mesmo sem o mesmo elenco. Que a gente criou uma amizade que eu acho que a gente até não esperava. Foram muito tempo assim produzindo esse curta. Ele foi gravado mais de uma vez. A minha sensação de trabalhar com essa equipe foi de leveza, muito leve. Tipo, até me dificultava às vezes pra fazer cena de drama. Porque era muito leve, era tudo muito divertido. E aí ia pro ação e tinha que ter uma carga dramática muito pesada e o clima tava muito leve. Então essa sensação da conspiração, de que tem algo errado acontecendo, com certeza é o coração do curta. O papel do Virgil foi um dos mais complicados de desenvolver, porque ele foi inspirado em muitas outras coisas. Ele é um cara estranho, é alguém que tu não confiaria, mas ainda assim a gente tenta entender, tenta compreender o que ele quer, o que ele tá escondendo do Dean e que informações que ele sabe que a gente não sabe que ele sabe. E para um personagem que ele é por camadas, ele tá fazendo uma... Ele tá usando uma máscara com o personagem, querendo ou não, tu tá atuando alguém que tá fingindo. Então acho que essa é a parte mais difícil. A Isabela precisou entregar uma personagem extremamente complexa e pesada com uma cena que a gente escreveu depois da cena gravada. Foi um desafio. E aí veio o Thiago falando, eu vou precisar que tu faça parte com a tua voz. Desde os meus desenhos de qualidade duvidosa até os efeitos visuais finais, com certeza foi um trabalho muito divertido e foi muito satisfatório de se fazer, tanto para mim quanto para a equipe inteira conseguir produzir essa obra e conseguir fazer sair do jeito que a gente esperava. É um projeto que tem propósito, e a história tem propósito, não é uma história rasa, fútil, não é puro entretenimento, ela tem um propósito no fundo. O objetivo de trazer o filme em inglês foi para atingir outros públicos, o que já deu certo, já o resultado foi muito positivo. Assistam The House on 2nd Street, que vai ao ar dia 13 de março. O filme pode parecer uma coisa, mas ele é outra totalmente diferente. Quando vocês derem o play no filme, não vai ser isso que vocês esperaram. E eu acho que tanto como eu, vocês vão achar aquele final avassalador.